Vamos lá, FUVEST 2024. As massas de duas barras, uma de ferro e outra de aço inoxidável, armazenadas em um mesmo ambiente úmido e na presença de oxigênio, foram monitoradas ao longo do tempo. Assinale a alternativa que representa a variação das massas de ambas as barras ao longo do tempo. Então o que acontece? Elas foram deixadas em um ambiente com água aerada, né? Uma maneira de chamar essa combinação aqui de oxigênio com água, certo? Esse oxigênio com água, ele tem um potencial de oxidação menor que o do ferro, por exemplo, certo? Então o que acontece? Vai acontecer a redução da água aerada, certo? Ela vai ganhar 2 elétrons e vai formar hidróxidos, certo? E o que vai acontecer com o ferro? O ferro vai oxidar, porque ele tem um potencial de oxidação maior que da água aerada. Então ele vai poder oxidar na forma de ferro 2+, e de ferro 3+, certo? Ou até uma terceira equação aqui de ferro 2+, oxidando, liberando mais um elétron e formando ferro 3+. Enfim, certo? Então é isso que vai acontecer. Esse processo aqui chama de do ferro enferrujar, certo? É assim que se forma a ferrugem no ferro. Ferrugem é essa que se impregna no ferro na forma de óxidos de ferro 2+, óxidos de ferro 3+, hidróxidos de ferro 2+, e hidróxidos de ferro 3+. Isso é ferrugem, certo? E perceba que todas essas formas de ferrugem aqui tem maior massa que o ferro ligado a algum outro elemento, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma barra de ferro que vai entrar em contato com água aerada, certo? Ele vai formar esses compostos aqui, que tem outros elementos além do íon ferro, certo? E que vão impregnar na barra, ou seja, a barra vai estar ganhando massa, certo? Então, se a gente for analisar a massa da barra de ferro no tempo, ela vai estar crescendo, certo? Porque ela vai estar sendo impregnada com outros elementos químicos provenientes da oxidação do ferro e da redução da água aerada e da junção desses dois elementos, certo? Então, vai estar um aumento. E o aço inox não acontece nada, porque o nome já diz ele é inoxidável. Então, a água aerada não vai reduzir por causa dele e ele não vai oxidar por causa da água aerada. Com isso, my friend, o gráfico é constante, certo? Isso daqui é contemplado na alternativa D. Eu acho que algumas pessoas podem ter pensado que a barra ela ia perder massa porque ela está oxidando. Porque, por exemplo, se fosse uma barra de ferro em meio aquoso e no meio aquoso ela fosse oxidada, esses íons ferros iam se desprender da barra e aí a barra ia perder massa. Mas como ele não está falando isso, ele está falando em um mesmo ambiente úmido, certo? O íon ferro tá na barra, certo? Ele não sai da barra, ele não foge da barra. Ele fica lá e ele é oxidado lá, certo? Então, esses daqui são os gráficos, alternativa D, certo? Questão aí muito bacana.